Investidor queima 22 milhões de reais em Ethereum sem motivo aparente e cria mistério entre traders. Pra mim não é mistério nenhum, não tô nem aí se ele fez isso com o dinheiro dele. Mas ele simplesmente tinha o Ethereumzinho dentro de sua wallet, dentro da sua carteira. Tava aqui, na minha carteirinha. E ele mandou para outra carteira. Só que essa carteira não era de ninguém. Era simplesmente uma carteira que ninguém vai ter essa carteira. Simplesmente pelos números que foram colocados aqui na transação. Olha só, um monte de zero. Ele inventou. Para mim não foi um erro. Foi um erro ou ele escreveu. Parece que não dá para você errar um número desse, né? Um número totalmente aleatório. Então ele mandou pro limbo. Ele simplesmente perdeu esses 2.500 etéreos. O cara pegou e jogou no lixo 2.500 etéreos, 22 milhões de reais. Simplesmente jogou isso. Aí, perdeu. Por que uma pessoa faz um tipo de coisa como essa, né? Não sei. O destino final foi um endereço inacessível na blockchain. Essas criptomoedas enviadas pelo investidor não podem mais ser recuperadas e se tornam inúteis na blockchain. Não tem como resgatar mais essa moedinha. Ele jogou fora 20 milhões. Uma pessoa joga fora 20 milhões do nada. Tem que perguntar para ele por que ele está fazendo isso aí, né? Normalmente são os próprios emissores que realizam queimas programadas para diminuir a oferta circulante do token no mercado. BNB e Ethereum são exemplos de criptomoedas que possuem mecanismo de queima. Como assim? BNB nasceu com 200 milhões de tokens. 100 milhões foram vendidos, em torno de 100 milhões vendidos ao mercado. 40% ficou com o time, outros 10% para investidores anjos. Então tinha lá 200 milhões. Só que eles falaram assim, queremos ter apenas 100 milhões em circulação. E eles têm queimas programadas. Pega um pouquinho do lucro da Binance, compra o token e jogam numa carteira aleatória lá também que ninguém vai ter como resgatar. Então eles queimam, tem um endereço de queima que ninguém vai acessar esses enderecinhos e por isso há menos moedas em circulação. De outra maneira, não somente com o lucrinho que a Binance tem trimestral, há um mecanismo de queima nas próprias transações. Quando você paga a taxa de transação, uma parte dessas taxas são queimadas. Isso acontece no Ethereum. No Ethereum, parte das taxas de transação são queimadas com o EIP 1559, uma atualização do Ethereum. Então, parte das taxas que são pagas aos mineradores são queimadas. Agora, a maioria dessas taxas são queimadas. Entretanto, novos Ethereums vão sendo minerados, nascidos a cada bloco validado, né? Então, aí, são mecanismos para queimar e reduzir a oferta circulante da moeda. O que chama atenção nesse caso é que foi um investidor, sem relação alguma com o projeto, pelo menos não se sabe o que aconteceu, que resolveu queimar para sempre sua reserva de Ethereum. A comunidade especula se foi um erro ou desatenção aí, um erro de desatenção do trader, ou se ele fez isso de propósito. Aí começaram a brincar. Está tendo um dia ruim? Bem, poderia ser pior. Você poderia ser como esse cara e queimar 4 milhões e meio de dólares. Um desenvolvedor do Ethereum postou aqui. Ele achou essa transação e colocou na internet. Um desenvolvedor falou, minha nossa, alguém jogou dinheiro fora. Outra pessoa disse o seguinte, se você não acordar essa manhã dizendo obrigado à pessoa que jogou esse dinheiro fora, por contribuir com a narrativa do Ultrasound Money. Ultrasound Money é onde eu gostaria de chegar. Então já entendemos que esse cara jogou dinheiro fora e não é a primeira vez que ele faz isso. Parece que ele faz isso de propósito. Ele já jogou outras moedas no passado, como GMX, GNX, entre outras moedinhas, para endereços mortos sem qualquer motivo aparente. O cara gosta de jogar dinheiro fora. Tá rasgando dinheiro. Parabéns aí a quem tá levando a cabo a missão de tornar a moeda deflacionária com o tempo, né? Então a gente vai para Ultrasound Money. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. O Ethereum ele vai ser mais escasso que o próprio Bitcoin, vai revolucionar Ultrasound Money. Se o Bitcoin é um Sound Money, Sound Money não sei se vocês sabem de onde vem o que significa isso. Lá na Roma Antiga, a pessoa sabia se uma moeda de ouro era legítima, porque o dinheiro tinha som. Então soltava lá a moedinha de ouro, batia sobre uma superfície dura e fazia um barulhinho. Tlililim! Sei lá que barulho que o ouro faz quando bate no chão. Mas fazia um barulho e as pessoas de ouvido sabiam. Opa, esse daqui é um ouro real. Não tem nenhum tipo de manipulação, nenhum tipo de falcatrua. Então é um sound money, um dinheiro forte, com valor aí. Não tem falcatrua nesse dinheiro. O Bitcoin entra nessa narrativa de sound money. Entretanto, o Ethereum, agora, ele é ultra sound money. Ele é mais louco que o Batman aqui. Ele é melhor do que todo mundo. Por quê? Além de ser um sound money, ele será com o tempo totalmente deflacionário pelas queimas, né? Então começou com o EIP 1559 queimando as taxas de transação e a gente percebe que desde o início do que aconteceu começou a queimar, continuou a aumentar a quantidade de etéreos, mas desde o merge, desde a mudança da prova de trabalho para a prova de participação, começou a reduzir aí a quantidade de etéreos emitidos. Mas não é muito bem assim. Então vimos que desde o início dessas queimas, há 734 dias, foram queimados 3 milhões de etéreos. Entretanto, nasceram 6 milhões pelos blocos minerados. Ainda não deu certo essa teoria do Ultrasound Money, né? Ainda continua aumentando. Não entendi muito bem aqui. Parece que é deflacionário, mas não, parece que ainda continua aumentando.
E se a gente desce, quantos Ethereums existirão? Não tem como saber. Não tem o número de Ethereums que poderão existir. Pode existir infinito. Isso depende da quantidade de Ethereums em staking. Por exemplo, se houver 53 milhões de Ethereums em staking, serão emitidos 3.300 Ethereums. Se houver 22 milhões de Ethereums, nascem 2 milhões de Ethereums por dia. Nesse instante, há 22 milhões de Ethereums depositados nos contratos de staking. Ou seja, 2.000 Ethereums nascem todos os dias através dessas minerações. E de onde vem a queima? Vem das taxas de transação. Então, se não tiver muita utilização na blockchain, os GUIs ficam mais baixos. Olha só. Então, 14 GUI aqui. 14 GUI queimaria 1.400 Ethereums por dia. Mas a emissão são 2.000 Ethereums por dia. Quer dizer, a conta ainda não fecha. Então, não é um ultrasound money. Não vai reduzir. Então, tem muita relação com a quantidade de utilização da blockchain. Quanto mais utilizada, mais cara fica as taxas de transação. Então, queimam-se mais Ethereums. Veja que aqui modifica. Só que a gente não vai utilizar algo que está muito caro, né? Obviamente, somente consolidação de transações. Já que é uma blockchain de contrato inteligente para utilizar no dia a dia, fica um pouco difícil com os GUIs caros. Entretanto, quanto mais as pessoas depositam em staking, maior será a emissão. E outra coisa muito interessante é como nasceu essa moeda. Como nasceu? Já nasceu com 70 milhões de Ethereums pré-minerados. Então, o Ethereum não nasceu como o Bitcoin, onde Satoshi Nakamoto falou assim, opa, todo mundo que quiser participar, vamos começar todos juntos a partir do zero e vocês vão ter que trocar energia e seu poder computacional por Bitcoin. Aqui no Ethereum não. No Ethereum ele falou, temos Ethereums aqui. Se você quiser, você me dá os seus Bitcoins e eu te dou Ethereums. E vamos começar a partir daí. Então, eles venderam desses 70 milhões de Ethereums que foram nascidos, em torno de 20% ficou para a equipe, metade para a fundação e metade dividido entre os cofundadores do projeto. Boa parte está nas mãos de Vitalik Buterin, né, que de vez em tempos eles vendem. Então, dos 70 milhões que nasceram, chegou aqui até o merge em 120 milhões, ou seja, 70%, mais 70% dos Ethereums já nasceram pré-minerados. Isso aqui foi desde quando começou. E agora entra a narrativa do Ultrasound Money, que tem que combinar com os russos, né? Tem que ter muita utilização para ter taxas de gás altíssimas e tem que ter poucos Ethereums depositados em staking, deixando a rede mais frágil se isso de fato acontecer. Então entendemos como funciona o mecanismo dessa projeção maravilhosa. Deixa um like aí para essa notícia.